Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma noite maravilhosa hoje. É com muito carinho que recebemos todos os participantes, sejam eles profissionais da área, professores, familiares, autistas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Isabel, trabalho junto com a Carol desde a primeira edição do Conteia. Desculpa. Saúdo a Sheila, a Adriana, a Miriam, a Eleni, o Wendy, a Tayane, a Susan, a Tamara e a Zaila. Com isso, saúdo a todos também. Sejam bem-vindos e passo a vez para a Carol. Boa noite, pessoal, tudo bem? O meu nome é Caroline, eu sou neuropsicopedagoga, mãe do Frenda Ceci, filhotes autistas, estamos aqui para conversar sobre o autismo. Sejam todos bem-vindos, estamos muito felizes com a participação de todos, bem ativa, muito legal, deixa sua pergunta, vamos lá, vamos nos comunicar. Deixo aqui as possibilidades de falar comigo sobre autismo, bater papo, ideias. Deixo os meus canais aqui, @Projeto Autismo no Instagram, canal Autismo e Possibilidades no YouTube e também tem no Facebook, Caroline Neuropsicopedagoga. Estamos hoje aqui com a Patrícia, neuropsicóloga, querida, muito querida. Fizemos, inclusive, um trabalho juntas. Está disponível no canal Autismo e Possibilidades sobre autismo leve. Muito bacana a sériezinha, né, Patrícia? Deixo a palavra com a Patrícia para que ela possa se apresentar e vocês vão adorar essa palestra. Beijo grande e até depois. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Eu queria agradecer de antemão. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer participar do Conteia. É realmente uma honra a gente estar participando de um movimento que está falando com qualidade sobre o autismo. Eu acho que isso é muito importante. Meu nome é Patrícia Braz, eu sou neuropsicóloga, tenho formação em psicologia pela PUC de Goiás, e eu me especializei em neuroaprendizagem, em neuropsicologia. Estou fazendo agora uma formação em ABA, e nessa minha jornada de 20 anos de psicologia, eu já estou há praticamente 6 anos trabalhando exclusivamente com transtornos de neurodesenvolvimento. Entre esses transtornos, a gente trabalha com o autismo. Eu faço parte de um centro de avaliação e diagnóstico interdisciplinar, que é o CAD, e esse centro ele veio para atender uma demanda da Organização Mundial de Saúde, que é o trabalho interdisciplinar para a avaliação do transtorno do espectro autista, né? Então, a gente sabe hoje que esse é um espectro muito complexo, a gente já sabe muita coisa, mas não sabe tudo, e conforme a gente vai descobrindo e a gente vai identificando cada vez mais os casos leves de autismo, a gente também identifica cada vez mais a necessidade de uma equipe interdisciplinar, né? Então, hoje, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com a pedagogia, com a fono, com a terapia ocupacional, com a medicina, para fazer os diagnósticos do transtorno espectro autista. Estou aqui à disposição, Carol, agora, quando vocês quiserem começar. Então, antes, Carol, agora minha voz já voltou, né? Que me deu uma crise de tosse. Mas eu quero dizer que nós estamos representados aqui, temos representantes, né, Patrícia? De Palhoça, de Canelinha, Curitiba, Sombrio, Armazém, São Paulo, Bahia. Então, esse pessoal todo é uma rede de pessoas que defende o transtorno do espectro autista, né? Porque se está aqui discutindo, ouvindo em pleno domingo,
E agora eu fui avisada que também tem da Argentina e de Minas Gerais. Olha só que maravilha, né? Então, as benesses da tecnologia, né? Que bom que a gente tem tanta gente aqui reunido fazendo concorrência para o Fantástico, né? É isso. Né? E não é fácil. Então, que bom que tem bastante gente. Eu queria até me colocar à disposição para quem quiser conversar comigo, quem quiser fazer uma pergunta, porque a gente com certeza não vai conseguir atender todo mundo aqui. Estou à disposição. As pessoas podem entrar comigo pelo meu Insta, né? Quem quiser anotar é patricia.dib.bras, né? DIB. E podem entrar em contato comigo, vamos trocar experiência, vamos falar sobre casos, vamos falar sobre situações, vamos falar sobre políticas públicas, eu estou à disposição de vocês. Que bom, Patrícia. Bom, eu gostaria primeiro de perguntar por que o mundo invisível? Esse título é bom, né? Esse título é bom. Então, quando a gente fala de autismo, foi um transtorno que sempre me causou muita inquietação e muita curiosidade. Eu sempre fiz essa ideia mental de que o autismo leve, principalmente o autismo leve em adultos, é um mundo invisível. E aí, lógico, a gente poderia falar muitas coisas sobre isso, né? Mas eu trouxe 3 pontos assim para a gente começar essa discussão, né? A primeira questão do autismo ser um mundo invisível é a questão de que muito se estuda sobre o autismo, mas se estuda muito o autismo em crianças, né? E principalmente o autismo moderado e grave. Então, nós temos muitos estudos bastante robustos, mais voltados para a criança. A gente fala muito pouco, se estuda muito pouco hoje, ainda hoje, sobre o autismo em adultos, né? Principalmente quando essa condição é muito leve, até porque, né? Os níveis de autismo, eles têm mudado ao longo do tempo, e o que a gente conhece hoje como autismo leve, com certeza 20 anos atrás a gente não tinha a mínima desconfiança de que existia, né? Então, eram indivíduos que não eram diagnosticados, passavam uma vida inteira sem um diagnóstico, ou muitas vezes diagnosticados como em outra situação. Então, ainda se precisa falar muito sobre o autismo em adultos, ainda precisa se voltar os olhos para o autismo leve, porque apesar do autismo ser leve, não significa que o autismo não precise de apoios, ou que não seja uma condição que cause sofrimento. Isso é um ponto que a gente precisa começar a refletir, começar a voltar os nossos olhos para o adulto, para aquele indivíduo que passou uma vida inteira dentro de um transtorno de espectro autista e que não teve intervenção, né? E entender que esse adulto, ele traz na sua condição sofrimento, né? Outro ponto que eu trago para a gente debater sobre esse mundo invisível é a questão de que, muitas vezes, mesmo quando se faz o diagnóstico do transtorno do espectro autista, e que não é um diagnóstico fácil de fazer, né? Muitas vezes, infelizmente, na minha prática clínica, com uma frequência maior do que eu gostaria, né? Existe uma não aceitação do diagnóstico. Então, o que acontece? Se faz todo um esforço para se identificar um caso de autismo num adulto, num adolescente, um caso leve, e a sociedade e as pessoas ao redor não aceitam essa condição. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi uma adolescente, ela já estava no ensino médio, e passou uma vida inteira sem diagnóstico, e uma vida inteira sofrendo pela condição. Enfim, a família nos procurou muito a contragosto, foi mais por insistência dela, e nós fizemos o diagnóstico do transtorno de espectro autista de grau leve nessa menina. Nós ficamos, gente, 3 meses, né, avaliando e documentando o quadro dessa pessoa. Então, dentro do quadro leve, ela apresentava
todos os pré-requisitos. Então, nós documentamos os comportamentos repetitivos, os interesses restritos, a dificuldade de pragmática, as dificuldades de interação social, alterações sensoriais muito graves, enfim. Depois de 3 meses, a equipe fez o documento e apresentou para a família o quadro do transtorno espectro autista, e a família, graças a Deus, aceitou muito bem. Mas olha que interessante, quando essa família chegou na escola e apresentou esse diagnóstico, esse laudo diagnóstico, que era de 9 páginas, para a escola, né, a escola simplesmente olhou e disse: não vamos aceitar isso, jamais essa pessoa, jamais essa adolescente, essa aluna, ela é autista, de jeito nenhum. Ela olha no olho, ela conversa com as pessoas, ela sorri, ela vai bem na escola, de jeito nenhum. Pode rasgar isso, que nós não vamos aceitar. Ela tem, a única coisa que ela tem é problema auditivo. Então, quando esse tipo de coisa ainda acontece hoje, isso me entristece muito, né? Porque além de a gente ter toda essa carga de sofrimento do indivíduo, da família, dessa busca por um profissional, muitas vezes essas pessoas passam por 1, 2, 3, 5, 10 profissionais, não conseguem o diagnóstico, e depois de toda esta batalha, quando enfim o diagnóstico vem, muitas vezes a escola não aceita, a família não aceita, enfim. Aí a gente ouve aquelas coisas: imagina, não é autista, né? Autista não apresenta isso, autista não tem esse tipo de déficit, isso é muito, muito complicado. Então, nós continuamos aí nessa invisibilidade, né? E o terceiro ponto que a gente traz aqui para discutir é que, então, nós vamos ter aí uma enormidade de pessoas que passaram uma vida inteira sem diagnóstico, e quando eu falo uma enormidade, eu quero lembrar agora dos novos números que a gente tem, para quem não tem acompanhado aqui. Hoje, a estimativa que nós temos é que 1 a cada 54 pessoas está dentro do espectro autista. Então, vamos lá. 1 a cada 54 pessoas está dentro do espectro autista. É muita gente. E dentre estas pessoas, nós temos uma estimativa aí que entre 30% e 40% são autistas de grau leve. E o que acontece com essas pessoas que chegam na adolescência, chegam na vida adulta sem o diagnóstico, sem a compreensão da própria identidade? São pessoas que passam por vários sofrimentos, né? Várias dificuldades ao longo da vida, e acabam tendo uma série de estigmas, né, que a gente vai observar que vão trazer sofrimento. Por exemplo, é o estigma do cara que é esquisitão, é o estigma da faísca atrasada, que nunca entende a piada, é a menina esquisitona que nunca vai ter um namorado, nunca vai casar. Então, todos esses estigmas, que parecem muito leves para quem não os carrega, trazem muito sofrimento emocional. E aí a gente também vai observar nessa população várias condições secundárias ao não diagnóstico, né? Além do estigma, além do bullying, a gente vai ver e observar aí uma quantidade gigante, né, de pessoas que acabam desenvolvendo, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e outras condições secundárias a esse sofrimento emocional, porque o autismo, independente do grau, ele traz, né, muito sofrimento emocional, psicológico e físico. E esse mundo invisível, a gente precisa trazer à tona esse movimento, a gente precisa trazer à tona para que as pessoas cada vez mais procurem o diagnóstico e as pessoas cada vez mais tenham aceitação da sua condição. E para isso a gente precisa discutir, precisa de política pública, inclusive. Então, Patrícia, o Rodrigo acabou de... O Rodrigo Tramonta participando, né? Hoje, ele está acompanhando o Contea direto, desde a primeira edição, nosso companheiro.
mas o Rodrigo acabou de colocar um depoimento dizendo que o diagnóstico dele foi tardio e realmente causou um transtorno enorme na vida dele, né? As pessoas exigem muito e não compreendem que a pessoa tem o autismo, né? Então, realmente, causa sofrimento, causa incompreensão, isso tudo ele passou. Acabou de botar o depoimento. Então, o caso do Rodrigo, eu assisti a apresentação do Rodrigo aqui no Conté, é fantástico. O Rodrigo, ele é uma pessoa assim extremamente iluminada e ele traz com muita propriedade esse sofrimento de não ser respeitado na sua individualidade. E quando você não tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista, você não se reconhece, você não se entende. E isso é um sofrimento muito grande. Tem aí uma grande classe de pessoas e de profissionais, né, tanto da saúde quanto da educação, que são um pouco contra o diagnóstico, porque eles relacionam o diagnóstico a certo estigma. Se eu der o diagnóstico, eu vou estigmatizar. Mas, na verdade, quando a gente entende um pouco, a gente convive um pouco com pessoas como o Rodrigo Tramonte, como a Carol, como várias pessoas que estão dentro do transtorno do autismo e foram diagnosticados tardiamente, você vai entender que o movimento é exatamente o contrário. Quando você percebe a sua condição, quando você tem um diagnóstico, o diagnóstico te abre para a sua própria identidade, para você se compreender, é exatamente aí que você foge dos estigmas, para encontrar a sua particularidade, a sua individualidade. Então, eu sou uma defensora gigante do diagnóstico, né? Não é por acaso que eu trabalho com isso, obviamente, né? Mas porque, na verdade, se entende muito mal o diagnóstico, né? O diagnóstico, ele serve para que a gente tire esses estigmas de eu sou burro, eu não dou conta de fazer nada, eu sou um esquisito, porque todo mundo gosta de ir numa festa e eu não gosto, então tem alguma coisa muito errada comigo. Não, na verdade, o movimento é o contrário, né? Eu me aceito, eu me entendo. A Carol, ela tem um blog, não a nossa Carol, né? A Carol, ela tem um blog, é uma autista que eu acompanho já há algum tempo, e uma vez ela teve uma fala que eu achei muito bacana. Eu queria ter sido diagnosticada antes, ela fala no blog dela. Se eu tivesse sido diagnosticada antes, eu teria perdido menos tempo em querer ser quem eu não era. Eu acho isso fantástico. E lembrando só de uma coisa, tá? Só para fechar. Quando a gente fala em diagnóstico tardio é após 3 anos de idade. Então, se eu não faço o diagnóstico de um autista até os 3 anos, ele já está tendo um diagnóstico tardio. Eu gostaria de deixar o meu depoimento sobre o diagnóstico. A Patrícia, ela fez o diagnóstico, ela participou do diagnóstico, né, da minha filha, da Cecília, o ano passado, foi quando eu encontrei a Patrícia, né, não larguei mais. E aconteceu uma coisa tão linda, será que eu consigo contar sem chorar? Vamos ver que até hoje eu não consegui, né? Que a minha filha, a gente não sabia que ela era autista, né? Ela apresentava coisas muito sutis, né? Na questão do barulho, tal, né? Falava, olhava, né? Desapercebido para quem não conhece. Quando eu contei para Cecília, ela ficou radiante, ela pulava de alegria. Ela olhou para o Fran, né, e falou: a gente é igual. Ai, que bom! Então é por isso, mãe, que eu não gosto de coisas com muito sabor ou barulho e tal. E ela virou outra pessoa. Ela não falava na escola. E quando a professora falou sobre deficiência na escola, ela quis apresentar um livrinho que a gente fez, né, explicando para eles, quando eles eram, para o Francisco, quando era criança, que era o autismo. Ela quis levar o livro caseiro nosso para a escola, contou para toda a turma. E ela é super tímida. Então, muda a vida da pessoa. Realmente é outra vida, né? É qualidade de vida, se entender, dizer, olha, eu sou assim, né? Posso melhorar em algumas coisas que me incomodam, mas vai ser a partir de mim. A melhora vai ser a partir de mim, né? E a Carol autistando, hein? Gente, todo mundo tem que seguir a Carol, né?
Carol é qualidade de vida. Eu falo com ela, nossa, eu digo assim, o que eu vou fazer com essa menina? Eu vou compartilhar tudo, compartilhar do Facebook, todo. Eu já até falei para ela escrever um livro, é maravilhosa. Então, Autistando lá no Facebook, eu já estou fazendo propaganda também para Carol. Ô, Patrícia, qual é a diferença do diagnóstico de pessoas adultas e crianças? Como é feito esse diagnóstico? É diferente? Então, Carol, o diagnóstico ele é diferente, ele é muito mais difícil, né? O diagnóstico, todo transtorno, né? Todo transtorno de neurodesenvolvimento que é leve, ele é difícil, né? Independente do autismo ou não. Porque quando você tem um transtorno de grau leve, você está muito próximo de uma condição, eu não consigo pensar em outra palavra, mas de uma condição típica, de uma condição normal. Então, às vezes, a gente tem sutilezas, né, que a gente precisa avaliar com muito cuidado, né? E, às vezes, as pessoas têm cara de palhaço, tem pinta de palhaço, tem jeito de palhaço, fala que nem palhaço, cheira que nem palhaço, mas nem sempre é um palhaço, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo um pouco mais fácil da gente entender essa minha fala, né? Eu tenho muitas condições clínicas que podem resultar em falta de atenção, mas nem toda falta de atenção é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, certo? Então, quando eu tenho uma criança chega para mim, ou um adulto, com uma reclamação de que é desatento, eu não posso simplesmente falar, é desatento? Então é TDAH. Não é bem assim, né? A gente precisa realmente avaliar todas as condições que estão circulando ao redor dessa falta de atenção e identificar se essa atenção é uma falta de atenção primária, né? Ela é de um déficit cognitivo que a gente vai poder classificar como um transtorno de déficit de atenção. Então, a gente aí tem que fazer várias avaliações cognitivas, comportamentais e por aí vai. Então, quanto mais leve é o quadro, mais difícil é identificar essas situações. No caso do transtorno do espectro autista, quanto mais leve, mais difícil fica identificar se aquelas alterações motoras são realmente do transtorno do espectro autista ou podem ser atribuídas de uma melhor maneira a uma outra patologia. Então, o que acontece? Como eu falei no início, né? Se estuda muito infância, se estuda muito autismo de moderado a grave, certo? Então, quando eu tenho uma criança com transtorno de espectro autista leve, eu muitas vezes não vou conseguir usar os instrumentos e as escalas, né, comportamentais de uma forma eficiente, né? Porque eu preciso ir mais a fundo, e nem sempre essas escalas comportamentais, já vou esclarecer aqui, escala comportamental não é suficiente para fazer diagnóstico, ela pode ser suficiente para a gente fazer encaminhamentos terapêuticos, né? Então, para fazer intervenções, mas para o diagnóstico não é suficiente. Então, quando eu tenho uma criança com grau leve, eu preciso ter muita paciência e muito tempo para avaliar. Agora, quando essa situação ainda me remete a um adulto, a coisa fica mais complicada no sentido de que o autismo ele é uma condição neurológica, mas é um transtorno de neurodesenvolvimento que acontece, então, ele deve aparecer os sintomas no período de desenvolvimento. Não é o diagnóstico, os sintomas devem aparecer durante o período de desenvolvimento. Então, imagina a seguinte situação, eu estou à frente de uma pessoa com 30 anos, mas eu preciso identificar quando esses sintomas apareceram. Então, eu preciso saber se eu tive uma alteração comportamental ali quando ele tinha 3, 4, 5, 6 anos. E o que acontece é que nem sempre eu vou ter, né, informantes qualificados para me dar essa informação. O que acontece? A coisa passou batida, a família já está naturalizando esses sintomas que aconteceram durante a infância, às vezes os pais
não estão presentes, já faleceram, então eu não tenho de onde tirar informações fidedignas. Eu não tenho mais a escola, eu não tenho mais como ir à escola observar o comportamento daquela criança na escola, eu não tenho mais os relatórios, né, das pedagogas que nos ajudam tanto, que esclarecem tantos sintomas para a gente. Então, acaba sendo muito difícil a gente trazer essas informações lá do período de desenvolvimento desse indivíduo. Além do mais, né, o que acontece? Com o passar do tempo, né, aquela pessoa ela se desenvolveu, ela acabou arranjando estratégias bastante, às vezes bastante eficientes para camuflar os sintomas do autismo. Então, muitas vezes se torna bastante complicado eu identificar algumas características do TEA, porque ao longo do tempo essa pessoa já aprendeu a internalizar, por exemplo. Nem todos os comportamentos repetitivos são comportamentos que eu vou conseguir visualizar. Eu tenho comportamentos repetitivos que são internalizados, né? Autistas na adolescência, eles aprendem com muita eficiência a esconder estímulos, eles têm muita eficiência a esconder as estereotipias para fugir do bullying, né? Então, quanto mais tarde é o diagnóstico, mais estratégias a pessoa conseguiu ao longo da sua vida para camuflar os sintomas. Então, cada vez mais difícil. Lembrando que quando eu falo de autistas leves, eu estou falando de pessoas que têm a inteligência paticognitiva completamente preservada. Então, são pessoas que também, através da sua inteligência, aprenderam muitas coisas. Por exemplo, uma das grandes características do autismo, a gente sabe, que é a dificuldade de entender metáforas, né? Os autistas adultos, eles acabam entendendo as metáforas, né? Porque eles racionalizam. Então, é um perigo, né? Quando a gente vê pessoas falando, autista não tem empatia, autista não entende metáfora. Não é bem assim. Às vezes eles entendem, né? Porque eles aprenderam a interpretar, eles aprenderam a decodificar essas informações que eles acham incongruentes, né? Aí, o que a gente vai observar? A habilidade da pessoa em utilizar metáforas. Então, num adulto, por exemplo, uma das estratégias que a gente usa para avaliar é observar o quanto aquela pessoa consegue utilizar metáforas, porque normalmente o autista, já na fase adulta, ele já consegue decodificar. Isso a gente tem observado bastante para quem gosta do tema, a gente tem vários seriados agora na televisão que mostra como um autista de grau leve, ele está conseguindo interpretar as metáforas. A gente, graças a Deus, os programas aí de televisão estão mostrando para a gente isso. Eu teria, Patrícia, alguns comentários e perguntas. Sabe que o ano passado, no Comitê, está dizendo, não, meu filho tem autismo. Então, Isabel, essa situação é muito interessante, né? Porque hoje é muito comum, né? Isso tem acontecido cada vez mais, eu receber famílias, né? Olha que interessante, eu recebo famílias para fazer o diagnóstico da criança. E durante a avaliação da criança, a gente acaba identificando o quadro nos pais, né? E acaba sendo uma surpresa, muitas vezes, por incrível que pareça, prazerosa, porque quando o pai ou a mãe acaba levando lá o seu filho, identificando o transtorno do espectro autista, que ele acaba também descobrindo, não, então quer dizer que eu também sou. Parece assim que é como se a gente tirasse uma cortina naquela família e as coisas de repente apareceram. E a família, lógico que a gente não pode dizer que não há exceções, né? Mas depois desse primeiro momento um pouco mais conturbado de receber o diagnóstico e de levar um susto, porque ainda existe muita psicofobia, né? Então, assim, receber um diagnóstico de um transtorno do espectro autista, num primeiro momento, assusta um pouco, mas a experiência que eu tenho tido é que as famílias, logo depois, né, que passa esse susto, que as pessoas começam a estudar um pouco mais, a ler um pouco mais, a sair um pouco dos estereótipos de que autista não faz isso e autista não faz aquilo, que é uma grande bobagem, porque
né? Se a gente fala que cada um é cada um, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, parece que isso é mais verdade ainda. Cada um é cada um mesmo, então todos têm as suas habilidades, né? E que não necessariamente é uma notícia ruim, alguma coisa que vai incapacitar a pessoa, né? Principalmente se ela recebe o diagnóstico precoce e tem as intervenções. Então, quando a gente fala de autismo leve, parece que a pessoa vai estudar o que é o autismo leve, ela vai estudar as características e a gente vai tirando, então, aquela nuvem, né? Aquela cortina que antes escurecia aquela família, e as pessoas vão se identificando e começando a conviver um pouco melhor com as suas diferenças, né? E eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer para uma família, é possibilitar que eles vivam as próprias diferenças dentro de casa. E aí, com o que você falou, volto a dizer o seguinte, uma a cada 54 pessoas está dentro do transtorno do espectro autista. Se você parar um pouquinho para raciocinar esse número, a gente vai chegar à conclusão que todos nós convivemos com autistas, que provavelmente todos nós namoramos com um autista, todos nós tivemos um colega de trabalho autista, nós podemos ter autistas nas nossas famílias e que a gente nunca se deu conta, né? Então, a questão, levar o tema de autismo leve de uma forma um pouco mais ampla é muito importante para que a gente também comece a identificar que o nosso colega de trabalho pode ter algumas necessidades que não são as nossas, e a gente possa respeitar essas pessoas sabendo aproveitar o que elas têm de bom, né? Como qualquer outra pessoa, né? Então, se eu tenho lá uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu posso conviver com ela, né, aproveitando daquela pessoa o que ela tem de bom. Com o autismo não vai ser diferente, com nenhuma outra condição deveria ser diferente. Então, eu tenho mais umazinha só, depois eu deixo eu a Carol acho fazer algumas perguntas. interessante que a partir do dia... Tá. Opa. Vai lá, Isabel. Tá bom. Tem uma pessoa que pergunta o seguinte, tem a possibilidade de um adulto sem diagnóstico, com todo esse sofrimento, buscar o uso das drogas? Isabel, bastante, a literatura traz essa relação, tá? Então, infelizmente, o adulto com um transtorno de espectro autista, quando ele não foi diagnosticado, a literatura traz algumas situações, por exemplo, desagradáveis, né? Por exemplo, o uso de drogas é bastante comum, a literatura traz que isso sim é uma situação secundária ao autismo, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, por exemplo, no caso da mulher, a mulher com transtorno de espectro autista, ela está muito vinculada, ela tem mais probabilidade de sofrer abuso sexual, então existem estudos que mostram que mulheres com autismo têm alguma coisa entre 2% a mais de probabilidade de sofrer abuso sexual por causa do que a gente chama de ingenuidade, né? Então, aquela incapacidade da pessoa de atribuir segundo as intenções a fala do outro. Então, sim, é bem recorrente isso, né? Entre outras coisas, né? Entre outras complicações. Existe um estudo britânico dessas situações com pessoas com autismo leve, que mostram que uma grande reclamação dessas pessoas é uma certa fadiga, uma certa exaustão mental, né? Isso foi um dado muito interessante nessa pesquisa britânica. Então, diz assim que o relato, não só de mulheres, mas de homens também, de viver sob o transtorno do espectro autista, numa condição não identificada, causava uma sensação de exaustão cognitiva, de exaustão emocional, né? E essa exaustão emocional recorrente, lógico que vai ter o viés de alterações de humor e outros tipos de alterações comportamentais, emocionais e psicológicas.
Olha só. Patrícia, eu acredito que seja benéfico para a pessoa que tem o seu diagnóstico, ela poder encontrar suas estratégias, né? Para lidar com aquilo que ela acha mais difícil, né? Nas questões, por exemplo, de... Tá todo mundo me ouvindo? Tá, Tá todo mundo parado. eu Vocês estou estão me ouvindo. ouvindo? Porque vocês ficaram Eu, paradinhas por mim. Então, elas encontrarem essas estratégias sociais, poder procurar uma terapia, né, que trabalhe esses comportamentos sociais, estratégias de como se organizar quanto às próprias funções executivas, né, tem problema, então consigo me ver, né, consigo me conhecer e consigo traçar estratégias para trabalho, para relacionamentos, por isso que é bacana também ter diagnóstico. exatamente, Carol. Então, assim, é importante que as pessoas adultas, né, elas entendam que existem estratégias, ela precisa de apoio. Não só na parte emocional das próprias estratégias, né, mas também a gente tem ali alguns treinos cognitivos interessantes. Tem um treino que chama THS, que é treino em habilidades sociais, que a pessoa pode estar ali sendo treinada com um suporte para conseguir interagir, né? É outro mito do autismo de que que essas pessoas não têm interesse em se relacionar. Na grande maioria, elas querem sim fazer um círculo de amigos, o que elas têm é pouca habilidade de iniciar ou manter essas relações interpessoais. Então, existem estratégias, existem profissionais que podem estar colaborando. Mas lembrando que a gente tem também muitos outros tipos de apoio. Por exemplo, existe uma legião de pessoas, né, que têm uma capacidade cognitiva até privilegiada, que entram numa faculdade e acabam saindo de um curso universitário não pela complexidade de fazer o curso, mas pela dificuldade de interação social. Então, uma outra consequência que a gente vai observar aí nesse mundo invisível é que os dados estatísticos trazem que as pessoas com autismo, em termos de percentuais em comparação com a população típica, eles ganham menos, eles têm uma condição de subemprego mais significativa, então isso prejudica a capacidade profissional dessas pessoas, e isso não precisava estar acontecendo se as universidades oferecessem o suporte adequado às pessoas com transtorno de espectro autista, né? E outras questões que a gente pode trazer também, que eu acho que é bastante importante, é o suporte às famílias, que é uma coisa que às vezes as pessoas elas não param para pensar, né? No que é a dificuldade de você ser esposa, porque essas pessoas elas casam, elas têm filhos, elas constituem famílias como qualquer um de nós, né? Mas imagina uma pessoa dentro do transtorno espectro autista, casado, e a dificuldade, então, por exemplo, do seu cônjuge entender dessas dificuldades de afetividade, entender que, às vezes, aquilo que aquela pessoa está falando não é uma grosseria, não é uma ironia, que, às vezes, a necessidade de ficar sozinho não é falta de amor. Então, o que acontece? É fundamental para a família da pessoa que tem autismo, né, que esse diagnóstico aconteça, para que a família também possa entender aquela pessoa e possa conviver, né, com o que antes era apenas uma esquisitice, ou era um mau humor, ou era falta de amor. Então, entender o transtorno de espectro, a pessoa que convive com o transtorno de espectro autista, ela também precisa entender essa condição para entender a individualidade daquele sujeito. Então, quantos filhos poderiam ter aí uma infância melhor se entendesse os seus pais? Quantas mulheres poderiam estar aí melhor casadas? Quantos homens poderiam entender a condição das suas esposas, né? Quantas situações familiares a gente poderia estar dando suporte, a gente poderia estar ancorando de uma maneira melhor se o conhecimento sobre o transtorno tivesse acontecido. E aí a gente evitaria também essas situações que a Isabel trouxe, por exemplo, do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas.
tá? Eu tenho algumas perguntas também aqui do pessoal. Assim, ontem a gente conversou, né, sobre o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, e tem diagnóstico que é possível ser feito com um ano e pouquinho, né? Mas eles perguntam também se tem algum teste para fazer em adultos. Você usa algum teste, ou é uma bateria de testes, ou é uma avaliação mais densa, né? E o tratamento de um adulto com TEA tem um efeito desejado? Pode melhorar a sua condição? Bom, quanto ao diagnóstico, né? Então, é aquela situação, voltamos àquele ponto de que cada um é cada um, né? Mas a principal condição do autismo adulto, né? Eu sou neuropsicóloga, eu faço parte de uma equipe. É muito difícil, e isso acho que é o mais importante das pessoas entenderem, é muito difícil o diagnóstico em adultos, né? Principalmente quando o quadro é leve, sozinho, né? Ninguém faz o diagnóstico sozinho. Então, por exemplo, eu consigo pensar que é muito pouco provável se fazer um diagnóstico, por exemplo, sem o auxílio de uma fonoaudióloga, né, especializada em autismo. Então, como é que acontece, via de regra, como é que eu trabalho, né? A minha equipe trabalha. Eu faço uma avaliação cognitiva geral, né, para a gente poder identificar todos os domínios cognitivos. Por que isso? Precisa fazer exame cognitivo para ver se é TEA, né? Na verdade, o trabalho do diagnóstico, né, não é simplesmente eu achar que é alguma coisa e eu vou atrás da comprovação daquilo. O diagnóstico, na verdade, é o contrário. Eu vou procurar todas as possíveis possibilidades. Então, se eu percebo que aquela pessoa tem uma alteração motora, eu preciso identificar que aquela alteração motora não faz parte de algum outro quadro, né? Melhor explicado. Então, eu faço toda a avaliação de vários domínios: inteligência, percepção, a parte de memória, a parte de atenção, porque a gente sabe, por exemplo, que pessoas que têm dificuldades de decodificação auditiva, que têm dificuldades, por exemplo, de prestar atenção, são pessoas que também vão ter falhas de interação social, né? Então, eu preciso entender da onde vem isso. Então, a gente faz toda essa parte de domínios cognitivos, tá? Eu verifico toda essa história dentro do possível, né, dentro do que a gente tiver de informante, né, de quando esses sintomas apareceram. Esses sintomas precisam necessariamente ter aparecido durante o período de desenvolvimento. Então, como é que era na escola, como é que era na creche, se a família percebia alguma alteração de neurodesenvolvimento, se andou na ponta dos pés, quando é que começou a falar, quando começou a andar, enfim, é toda a história do indivíduo, né, procurando sinais e sintomas de qualquer quadro, né? A fono que trabalha comigo no CAD, ela faz toda uma avaliação de linguagem, assim, exaustivamente. Então, a gente verifica toda a parte da capacidade de comunicação, então, linguagem pragmática, prosódica, enfim, porque a gente precisa entender que aquela falha, né, se a pessoa tem uma dificuldade de falar, se ela tem uma alteração prosódica, que aquilo é bem explicado pelo transtorno de espectro autista e não por outra condição, né? Depois que a gente fez tudo isso, a gente senta com o psiquiatra e a gente discute o caso com ele para que a gente possa ter um quadro. Aí, o que a equipe faz, né? E eu acho interessante porque a gente lembra bem de alguns signos associados ao autismo, né? Que é o quebra-cabeça. O que a gente faz é montar um quebra-cabeça. Então, a gente pega a parte cognitiva. Eu sei
que pessoas com transtorno do espectro autista têm um determinado perfil cognitivo, então eu tento identificar se aquele perfil cognitivo faz parte daquela pessoa. A fonoaudióloga, ela sabe que o transtorno do espectro autista, ela traz alterações de linguagem prosódica e pragmática, então ela vai montar o quebra-cabeça para ver se aquilo faz parte daquele indivíduo, e o psiquiatra, ele avalia, né, se aquela condição que aquele indivíduo está apresentando realmente é bem explicado por autismo, ou se poderia ser melhor explicado por outra condição, porque a gente também sabe que muitos sintomas que podem ser atribuídos ao autismo também podem ser atribuídos por outras condições, por exemplo, um quadro de esquizofrenia. Então, tudo isso é discutido, a gente faz quebra-cabeça, quando a gente monta, aí a gente pode identificar se é um quadro de autismo ou não. Tá? Isso é muito importante você falar, porque quem está nos ouvindo, até uma pessoa, né, colocou ali um depoimento no grupo, falando assim, ó, a Zoraide, hoje estou ficando assustada com a palestra, porque me vejo como autista, estou ficando confusa. Lógico, a gente, né, é interessante porque eu não tenho autismo, mas tem várias coisas que estão presentes numa pessoa adulta com autismo que estão em mim também, mas não quer dizer que eu seja autista, né? Então, a gente se identifica. Quer ver quando a gente escuta uma palestra de uma doença mental, né? Por exemplo, uma psicose, uma neurose, aí 3, 4 características daquela você já se vê no quadro. E não é assim, né? Necessita realmente de uma abordagem investigativa muito grande para se chegar num diagnóstico. Exatamente. Isso é uma coisa... Zoraide, não se assuste, mas se você acha que vai procurar avaliação. Mas assim, gente, entenda o seguinte... eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de usar a atenção, porque eu acho que é uma coisa mais fácil da gente entender. Então, olha só. Imaginem que existe uma linha, certo? Então, do lado de cá, eu tenho o que eu chamo de normalidade. Do lado de cá, eu tenho o que eu chamo de patologia. Todos nós temos sintomas de desatenção em algum momento da nossa vida, né? Por exemplo, se eu tô com fome, esquece de falar comigo, eu não vou prestar atenção em nada enquanto eu não comer, certo? E a gente tem aí, ó, sono, a gente tem situações de ansiedade, a gente tem períodos, então nós temos, assim, quadros, sintomas de desatenção que fazem parte do que a gente chama de normal. Só que conforme isso vai avançando e vai trazendo prejuízos para a pessoa, a gente vai começando, então, a pensar se aquilo é um transtorno. O transtorno, ele envolve necessariamente situações recorrentes que trazem prejuízo ao indivíduo, né? Então, até um determinado limite, é normal que a gente tenha situações de desatenção, né? Como também é muito comum que a gente tenha situações de ansiedade. Então, hoje, aqui, antes de vir falar aqui no congresso, eu estava ansiosa, isso é uma situação natural. Agora, a partir do momento que aquilo traga um nível de prejuízo significativo para o indivíduo, por exemplo, ao ponto de eu ficar tão ansiosa de dar o bolo aqui para todo mundo e não vir aqui conversar no Conteia, então aí eu já começo a ter um quadro que eu chamo de transtorno. Então, ter algumas dificuldades de interação social em alguns ambientes é normal. Tem muitas pessoas que reclamam de hipersensibilidade auditiva, mas nem por isso nós vamos estar dentro de um transtorno de espectro autista. De qualquer maneira, às vezes surpreende, tá? Eu tenho recebido cada vez mais pacientes que me procuram lá no consultório, pessoas adultas que me procuram dizendo exatamente isso. Nossa, eu li e eu me identifiquei, né? Se é esse o caso, procure uma equipe especializada, procure pessoas que estudam autismo. Eu tava aqui conversando com a Carol e com a Isabel, assim, uns 5 minutinhos antes da gente entrar aqui no ar, eu estava trazendo exatamente isso, uma situação que aconteceu hoje, né?
Eu estava lá olhando na internet e tem um site que você faz pergunta para médicos, né? Para equipes, para profissionais, na verdade. E uma pessoa perguntou sobre a questão da camuflagem no autismo para mulheres. Aquilo me chamou a atenção. Eu fui ver as respostas que os profissionais estavam postando. Eu estava comentando com a Isabel e com a Carol que eu fiquei extremamente assustada, né? Então, eu vi respostas do tipo, não existe camuflagem, né? A camuflagem é uma estratégia que autistas utilizam, normalmente mulheres, né? De esconder alguns comportamentos autísticos, né? Então, isso tem sido bastante estudado, inclusive se questiona muito essa questão de que autismo é mais recorrente em homens do que em mulheres. Na verdade, você está estudando de que não é bem assim, que as mulheres elas conseguem esconder mais, as mulheres com autismo escondem mais os sintomas. Mas, enfim, voltando à resposta, eu vi resposta de profissionais assim da área da saúde dizendo o seguinte: não, é lógico que autistas não escondem sintomas, porque eles não têm capacidade de perceber as próprias dificuldades, né? Não, autistas não fazem isso porque não têm empatia. Isso é um absurdo, esse tipo de falta de conhecimento, né? Ainda hoje, e de profissionais. Então, assim, procurem sempre pessoas que estudaram, que se profissionalizaram na área do autismo, porque eu acho que uma das coisas mais prejudiciais que existe, né, quando a gente fala em transtorno de espectro autista, se chama senso comum, né? Então, é muito importante que a gente fuja do senso comum. Ninguém precisa inventar a roda, como disse a Marielle na sexta-feira, se não me engano. A ciência está aí, ela já nos diz, ela nos dá a orientação do que fazer. A gente não precisa inventar nada, então a gente não precisa recorrer a senso comum. Procurem sempre um profissional especializado. Se você procurar um profissional especializado, faça a sua avaliação. Se você tem esse incômodo, procure mesmo, né? Porque com certeza, se isso te traz sofrimento, isso vai melhorar a sua vida. O diagnóstico, ele é sempre a melhor opção. E se for precoce, melhor ainda. Então, a gente pode chegar a considerar que o diagnóstico pode ser mascarado, né? Ele pode ter mascarado, porque se a pessoa já se identifica, ela pode, então, conter algumas atitudes, né? Camuflar, como você diz, e na hora, então, do diagnóstico, isso pode não aparecer. Exatamente. Isso é uma coisa muito comum e é a grande dificuldade do diagnóstico do adulto, né? Porque ele passou uma vida inteira arranjando estratégias. Eu tive uma paciente que foi uma delícia. Eu aprendo muito mais com meus pacientes do que qualquer outra coisa. É uma aula, né? E ela me trazia muito. Lógico que ela não tinha a percepção de que aquilo se chamava camuflagem, que era uma estratégia do autismo. Na verdade, ela nem sabia que ela era autista, né? Ela foi procurar o diagnóstico exatamente porque ela começou a ler, né? E ela se identificou no que ela estava lendo, então ela foi procurar o diagnóstico. E ela falava muito isso, olha que interessante, ela falava assim, eu sei que as pessoas elas esperam que eu diga alguma coisa. Então, ela descreveu uma situação que ela tinha uma amiga, né? E que a amiga estava lá chorando, desesperada por causa do namorado, que ela tinha brigado com o namorado, né? E ela falando para essa minha paciente, porque ele é um canalha, porque ele fez isso comigo, porque ele me magoou, porque ele me enganou. E ela ouvindo, porque ela dizia assim, eu sei que as pessoas esperam que eu ouça, eu não vejo o mínimo sentido em ficar ouvindo a pessoa falar, mas eu sei que ela queria que eu ouvisse, então eu tô lá ouvindo. E aí uma hora a menina virou para ela e falou assim, o que eu faço? Aí ela virou para a menina e falou, mas se ele é tão ruim, termina com ele. E aí ela contando para mim, eu não entendi nada, porque aí ela ficou brava comigo e falou assim, poxa, também não precisava falar assim comigo. Óbvio que ela não entendeu, né, essa reação, mas olha que interessante, ela começou a racionalizar
que existiam alguns comportamentos que as pessoas esperavam que ela tivesse. Então, ela começou a adotar isso, né? Essa estratégia. Isso é uma camuflagem. Ela não entendia qual o objetivo, ela achava que isso tudo não tinha nenhum sentido fazer isso, mas ela fazia para conseguir manter os relacionamentos sociais. Então, quando você vai fazer o diagnóstico, aí você pergunta para a pessoa: ah, mas você tem amigos? Sim, eu tenho amigos. Ah, você conversa com eles sobre questões de namoro? Sim, eu converso. Se você for aplicar, por exemplo, apenas uma escala comportamental, você não vai pescar nada, né? Porque você não vai entender que aquilo não faz o mínimo sentido para a pessoa. Na escala comportamental vai aparecer que está tudo bem, né? Então, a camuflagem é uma coisa que está sendo, é muito recente, os estudos, né? Mas a gente está estudando cada vez mais o fenômeno da camuflagem, que é muito mais prevalente em meninas, em mulheres, né? E isso traz muito sofrimento, tá, Isabel? Isso traz muito sofrimento. Por isso que não adianta só saber de um teste que eu possa aplicar de forma direta e dizer, não, você é autista. Não, não existe isso, né? Não, não tem. Aí uma pergunta que as pessoas estão fazendo é o seguinte, até são duas, né? Se o autismo é hereditário, se tem alguma indicação, algum sobre isso, né? Se é hereditário. E quando o adulto recebe o diagnóstico, como é que é a aceitação dele? É um alívio ou acaba sendo uma carga pior ainda do que ele já estava sofrendo? Bom, a questão do autismo, a gente sabe hoje que o autismo ele tem uma carga genética muito forte, né? Que ele é um transtorno epigenético e já se conseguiu mapear aí em torno de 200 genes, né? A gente sabe tudo? Não sabe. Provavelmente a gente tem aí condições associadas. O que a gente sabe hoje é que tem uma carga genética muito grande, mas existem sim algumas questões ambientais que também são associadas ao autismo. Algumas delas ainda em estudo, né? Mas a gente tem aí estudos sobre a idade do pai, estudos sobre o uso de ácido fólico, a influência de metais pesados, mas o que a gente tem hoje de mais robusto mesmo é a questão genética, tá? E existem muitos estudos entre irmãos, então existe muita prevalência, né, de que o transtorno ele é muito grande entre irmãos, e isso traz reforça muito essa questão genética hereditária do autismo, tá? Normalmente, a segunda pergunta normalmente o que eu encontro, tá? É que quando o indivíduo adulto ele recebe o diagnóstico, né? Aquilo começa a fazer muito sentido, né? Se eu pudesse eleger uma frase para descrever o que é receber o diagnóstico, eu acho que eu usaria essa frase. Começou a fazer sentido. É o que as pessoas trazem muito para mim na hora de receber o diagnóstico. Então, o meu comportamento começou a fazer sentido, as minhas dificuldades começaram a fazer sentido, os meus incômodos começaram a fazer sentido. E o que eu tiro dessa frase é que isso traz um alívio, porque tudo que você entende, tudo que faz sentido na nossa vida nos traz um alívio para qualquer um de nós, independente de sermos autistas ou não. Se você tem um sofrimento emocional, as pessoas vão no psicólogo, vão fazer uma terapia para entender, para que aquelas dificuldades façam sentido para a sua vida, né? Com o transtorno espectro autista, com certeza não é diferente. Quando aquelas dificuldades, aquelas sensibilidades, aqueles incômodos, aquela estafa emocional, isso tudo começa a fazer sentido, realmente é de alívio. Eu acho que as pessoas começam a se encontrar, começam a poder viver com mais autenticidade. Parece que o diagnóstico ele dá uma base para que aquela
pessoa respire aliviada e possa viver a sua autenticidade. Isso é muito bonito e reconfortante de ver. E respondendo ainda à questão do tratamento, sim, existem tratamentos e eles fazem muito efeito, sim. Agora, depende de cada um, depende da necessidade de cada um é cada um, com o autista não é diferente. Então, alguns vão se favorecer melhor com o acompanhamento de um psicoterapeuta, outros vão se favorecer melhor com um treinamento de habilidades sociais, e aí cada um. Mas, com certeza, a gente consegue bastante resultado na intervenção do autismo no adulto. Patrícia, eu quero te agradecer. Foi muito esclarecedor a nossa conversa, muito esclarecedora mesmo. E eu quero passar para a Carol para ver se ela tem mais alguma coisa para falar ou para perguntar, né? Se mais alguém perguntou mais alguma coisa. E já aproveito para te agradecer de coração. É outra professora que vai trabalhar também na nossa pós, com certeza. Um beijo grande, tá? É contigo, Carol. Patrícia, sobre a camuflagem, eu gostaria até de... Eu sei que já passou o assunto, mas nada é de com modelo, né? Muitas pessoas, eu acredito que elas passam a adotar o comportamento de outras pessoas como modelo, incorporar a própria personalidade, né? Eu já vi isso acontecendo, né, com outras pessoas autistas que eu conheço. Eu achei isso muito interessante. A gente fala tanto de modelo para criança, né, que a gente deve dar modelos para eles poderem executar atividades quaisquer. E o adulto, ele se utiliza desses modelos. Algumas pessoas, não estou falando de pesquisa, estou falando de algumas pessoas, foi o que eu percebi. Aí eu fiquei assim com vontade de falar. Mas queria te agradecer muito. Sempre é essa vontade de não largar da Patrícia, é isso aí mesmo, não tem jeito. Toda essa fala maravilhosa, né? Então, eu agradeço muito, muito obrigada mesmo. Vamos nos encontrar de novo para falar mais sobre autismo. Grande beijo para todo mundo e boa noite. Deixo a palavra para a Patrícia falar. Mandar o último recado. Então, bom, queria agradecer novamente, Isabel, vai ser um prazer participar da equipe da pós, com certeza vai ser um prazer. E eu queria deixar um recado para as pessoas, aproveitar esse espaço que tem tanta gente falando, tanta gente interessada. Eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Qualquer pessoa tem as suas características e hoje, quando a gente fala de autismo, isso é cada vez mais verdadeiro, né? Então, fujam de preconceitos, fujam de estereótipos em relação ao transtorno do espectro autista. Existem autistas que não olham nos olhos, mas existem autistas que olham diretamente para você. Existem autistas que não beijam, mas existem autistas que são afetuosos, que beijam, que abraçam. Existem autistas que não falam muito, mas existem autistas que falam bastante, que falam muito bem. Nós temos aí grandes escritores, né? Enfim, fujam de qualquer coisa que seja preconceito, né? As pessoas com autismo são indivíduos como nós, que têm suas individualidades, suas peculiaridades, e é isso que a gente tem que respeitar nesse mundo de neurodiversidade. E aí fica o meu abraço, fica o meu boa noite para vocês, e foi um grande prazer. Pessoal, então, tchau para todo mundo, boa noite, e uma boa noite especial para quem é do Rio Grande do Norte, que também está escutando a gente. Ó, coraçãozinho de sempre, hein? Nossa equipe cada vez mais forte. Beijo, tchau, gente.